Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Irmãos, boa noite, graça e paz. Amém? Assustou? Abra comigo a sua Bíblia em Romanos 12. E se coloque de pé. Romanos 12. O texto é um pouquinho grande, mas a gente vai fazer a leitura alternada, tá? Romanos 12, do 1 ao 21, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. 2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, pela renovação da vossa mente, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Da mesma forma que o corpo tem vários membros, e cada membro uma função específica, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. 6. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Se você tiver a capacidade de profetizar, faça de acordo com a proporção da fé que recebeu. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Se for encorajar pessoas, encoraje-as. Se for de contribuir, dê com generosidade. Se for de liderança, lidere de forma responsável. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-se ao bem. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se em nossa esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverai na oração. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Os que vos perseguem, orai pelos que vos maldizem. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros, não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. Não torneis a ninguém por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, tende paz com todos. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se estiver com sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Eu quis ler todo esse texto porque ele nos ensina um modo de nós, igreja, vivermos diante das situações da vida, né? E no versículo 12 diz assim, eu quero me ater a esse: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Aqui a gente vê 3 coisas que nos ensinam a permanecer fiel, né? Regozijar na esperança. Que esperança é essa? Esperança de vida eterna, esperança de um futuro para nós. Sede pacientes na tribulação. Quando nós somos pacientes nas tribulações da vida, a gente está declarando a nossa confiança no Senhor e crendo que Ele traz uma recompensa para nós, né?
E, por último, perseverantes na oração. Se eu persevero na oração, eu sou incentivado, a orar em todos os sentidos da minha vida. O Senhor me convoca a estar fazendo isso em todas as áreas da minha vida. Eu preciso perseverar na oração para quê? Para que eu tenha a vitória vinda da parte dele para a minha vida, Então a gente está aqui hoje para isso, porque a gente crê nisso. A gente crê numa esperança, a gente está sendo paciente nas tribulações da vida e a gente está perseverando em oração. Amém? E nós vamos fazer isso nesta hora, orar. Feche os teus olhos. Eu não sei o que te trouxe aqui, se foi algum problema, se foi a sua vontade de adorar, se foi a sua vontade de estar em comunhão com a igreja, mas seja lá o que for, nós estamos aqui para orar. Estamos aqui para erguer o nosso altar de adoração ao Senhor e dizer a Ele que nós dependemos dEle, que nós precisamos dEle em todas as áreas da nossa vida, Então feche teus olhos. Esse é o momento que você tem com o Senhor, de colocar a sua vida, a sua família, a igreja, aquilo que está aí dentro do teu coração nesta hora, gritando, coloca diante dEle. Ele já está aqui e Ele está pronto para nos ouvir, para nos abençoar. Peça força, se é força que você está precisando. Se é a renovação da alegria, diga: Deus, renova a minha alegria nesta noite. Traz, ó Deus, de volta aquela alegria que eu senti lá atrás, quando eu conheci o Senhor, a vontade de estar na Tua presença, a vontade de Te buscar, de falar da Tua palavra, de louvar o Teu nome. A palavra de Deus diz, acabamos de ler, precisamos nos apresentar como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Não devemos nos conformar com este mundo. O mundo está nos oferecendo muitas coisas. O mundo está muito confuso. E a gente não pode se deixar dominar por ele. A nossa esperança está no Deus eterno, o Deus que pode todas as coisas. Então vai orando. Eu vou te dar esses minutinhos para você orar, para você se colocar diante da presença do Senhor. Santo Deus e Pai, entramos na Tua presença nesta noite, colocando, Deus, as nossas vidas, Pai, ao Teu dispor, querendo, ó Deus, ouvir a Tua voz, querendo sentir a Tua presença, Deus, neste lugar. E Deus, nesta hora nós pedimos que todo eu caia por terra e que somente o Senhor seja adorado neste lugar. Somente o Senhor seja engrandecido, exaltado, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que se importa comigo, aquele que se importa com os meus irmãos. E aqui nós estamos porque a gente entende isso, a gente entende que a nossa adoração, a nossa vida foi criada para o louvor da Tua glória, foi criada, Deus, para exaltar o Teu nome. E Deus, a gente sabe que se a gente não fizer isso, a gente se enfraquece, a gente esmurece, a gente perde as forças. Mas nesta noite, Deus, eu quero Te pedir para que o Senhor venha sobre nós, para que o Senhor venha de encontro aos meus irmãos, para que o Senhor venha de encontro à Tua igreja e renove, Deus, as nossas forças, renove a alegria.
traga ânimo, traga cura, providência. Deus, nós sabemos que tudo isso só o Senhor pode fazer por nós. Tua palavra diz, Pai, que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? E ela também diz que nós podemos todas as coisas no Senhor, porque o Senhor é quem nos fortalece. Ela diz, Deus, que quando nós somos fracos, é aí que nós somos fortes, porque a fortaleza vem do Senhor. Nesta noite, Pai, eu te peço para que o Senhor tome conta, Deus, da vida dos meus irmãos. Ó Deus, do alto da cabeça, planta dos pés. Ó Deus, toma, ó Deus, os teus filhos nas tuas mãos. Entra, Deus, com providência. Entra, Deus, com a tua palavra. Entra, Deus, com aquilo que cada um precisa nesta noite. Pedimos, Deus, para que o Senhor venha nos renovar, ó Deus, o nosso altar, que a nossa adoração, Pai, possa tocar o teu coração nesta noite, possa subir, ó Deus, até ti como um cheiro suave, que não haja nenhum fogo estranho, Deus, no nosso meio, mas que todo louvor, que toda adoração que sai deste lugar, o Senhor possa receber, o Senhor possa se inclinar, Deus, para receber a adoração do teu povo aqui. Obrigada, Deus, por esta hora, por esse privilégio que nós temos. Muitas pessoas, Deus, queriam estar na tua presença, estar na tua casa, mas estão impossibilitadas. Pedimos, Deus, que o Senhor visite os teus filhos nesta hora, aqueles que estão acamados, hospitalizados. Deus, em nome de Jesus, entra com a tua cura, entra, Deus, com a tua providência, esteja renovando, ó Deus, a saúde dos teus filhos. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá condições de estar aqui nesta noite, para louvar, para ouvir a tua voz, para exaltar o teu santo nome. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus, neste lugar. Fique à vontade, fala conosco, é o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Se coloque de pé, dá um abraço aí em quem está perto de você. Deseja um bom culto na presença do Senhor e diga assim para ele, ó, deixa Deus falar contigo nesta noite. Amém? Vamos adorar.
Graça e paz, meus irmãos, amém? Vamos abrir nossas Bíblias lá em Atos, no capítulo de número 2, bem lá para cima, lá no versículo 42, Atos, capítulo 2, versículo de número 42. Meus irmãos, nós estamos aí nos aproximando, né, do nosso mês de novembro, mês do nosso congresso Aviva. E agora sim a gente já está com a nossa programação toda fechadinha, né? E logo, logo a gente vai começar a divulgar para vocês os preletores, os dias, tudo direitinho. Mas enquanto isso, meus irmãos, enquanto nós ainda não chegamos lá no congresso, nós estamos aí no nosso mês, do nosso pré-Aviva, nós estamos recebendo alguns amigos aí. Nós já recebemos o pastor Marcão, nós já recebemos o pastor Felipe. Agora no próximo domingo estará com a gente o doutor Manuel Júnior, também ministrando. E tem sido muito bacana, né? O pastor Marcão nos trouxe uma palavra muito gostosa de se ouvir nesse último domingo, mesmo que ele não pregasse, né? O próprio testemunho de vida dele já teria pregado por ele mesmo, né? Tudo que Deus tem feito na vida dele. E tem sido muito bom esse tempo. Meus irmãos, pensando nisso, querendo esse preparo, né, para o mês de novembro, eu quero trabalhar com os irmãos alguns livros até o final do ano, né? Daqui até dezembro eu vou estar trabalhando com os irmãos quatro livros, né? Dentro do pré-Aviva e dentro do Aviva eu vou estar trabalhando 2 livros escritos por um dos maiores avivamentalistas aqui do Rio de Janeiro, né, que é o pastor José Armando Sidaco. Alguns irmãos conheceram ele alguns anos atrás, ali na primeira igreja batista do Retiro. Ele é pastor ali na igreja batista em Teresópolis, né, pertinho aqui, mas ele é muito conhecido no meio batista por essa questão de ministrar a respeito de avivamento. E realmente, no tempo que a gente teve um tempo de avivamento no nosso meio batista ali nos anos 90, né, mais ou menos 96, 97, 98, ele escreveu 2 livros nessa época para nós batistas, né, a respeito de avivamento, que é Um Grito pela Vida da Igreja e Um Grito pela Santidade. Esses são os livros que eu quero trabalhar com vocês nesse mês de outubro e também no mês de novembro. Quando a gente entrar em novembro, eu quero trabalhar com vocês 40 dias de oração por avivamento. E aí hoje o pastor Aloysio me presenteou com um livro nesse sentido também. É um livro de oração, 40 dias de oração em busca de avivamento. E quando a gente chegar então lá no mês de dezembro, aí é uma época de planejamento, né? Nós já estamos nos programando para 2023, nós vamos fazer um balanço desse ano. Aí eu quero trabalhar com vocês um livro muito legal, que é o chamado Cadê a Vaca Gorda? Né? Esse livro, ele é sensacional, baseado ali na visão de José no Egito, né? Mas é um livro que teve tanto impacto no Brasil a respeito dessa questão do planejamento. Claro que é um livro espiritual, né? O pastor que escreveu se chama Pastor Arão Xavier. Ele escreveu o livro com um viés todo espiritual, mas como ele falou tanto sobre planejamento para a prosperidade, acabou que esse livro foi adotado pelas universidades federais de administração aqui no Brasil. Então é um livro muito bacana para a gente estar trabalhando em dezembro, né? Um mês ali decisivo para algumas decisões que nós vamos tomar no ano seguinte. Sempre é assim, né? Você vai empurrando o ano todo, aí chega em dezembro, você faz seus planejamentos ali. Então dezembro é um tempo de balanço, né? E a gente vai trabalhar, cadê a vaca gorda, né? Tenho certeza que será aí um livro bem bacana para a gente estar trabalhando também. Mas hoje, meus irmãos, nessa nossa série pré-aviva aí, que é Igreja para Sempre, Avivados pela Palavra,
Eu quero começar pelo primeiro capítulo, né, do livro Um Grito pela Santidade, um grito pela vida da igreja, lá em Atos, capítulo 2, versículos 42 a 47. E você nem fecha a sua Bíblia, que a gente vai trabalhar hoje em Atos 2 e Atos 15, tá? A gente vai ficar aí nos dois capítulos, Atos 2 e Atos 15. Atos capítulo 2, versículos 42 até o versículo 47, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria, com singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Senhor, muito obrigado, ó Pai, por nós podermos iniciar mais um ciclo, ó Pai, de reflexões. E eu quero pedir ao Senhor que nesses 2 meses, ó Deus, aonde nós iremos caminhar nessa busca, ó Pai, por avivamento pessoal, por avivamento eclesiástico, ó Pai, o avivamento da igreja, que o Espírito Santo do Senhor realmente esteja vindo ao encontro das nossas necessidades espirituais, ó Pai, que o Senhor esteja convertendo o teu povo, que o Senhor esteja nos renovando, nos transformando, trazendo vida, inspiração, alegria, ó Pai, que o Senhor esteja dando uma virada na vida daqueles que necessitam de uma virada, ó Pai, que talvez a vida espiritual esteja morna, que talvez a vida espiritual esteja morrendo. Nós sabemos que o Senhor é o Deus da vida, o Senhor é o Deus que aviva, e isso nós pedimos ao Senhor, que o Senhor esteja avivando, ó Pai, o seu povo no meio dos anos. Louvado seja o nome do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Apenas um detalhe, meus irmãos, antes de eu entrar na introdução, o livro que nós vamos trabalhar nas devocionais no 40 dias de oração, o meu fui presenteado à força, né? O pastor Luiz me mostrou, eu falei, é presente, pronto, peguei, né? Aí ganhei o livro. Mas ele disse assim que ele vai oferecer o livro lá na Pibre, né? Ele está com 2 caixas, talvez venda tudo muito rápido. Se não vender tudo, ele já me passa de imediato alguns livros para a gente aqui. Se ele vender tudo, aí ele vai buscar mais lá no Rio para a gente. Aí quem tiver interesse, depois me fala. O livro é um livro bem bacana mesmo, depois eu devia ter trazido para mostrar. Ele é R$25, mas para a gente vai sair a 15. Então, se você tiver um interesse, depois você me fala, porque eu preciso falar com o pastor Luiz a quantidade de livros que a gente vai querer. Tá bom, pessoal? Um modelo de igreja viva. Um modelo de igreja viva. Meus irmãos, o momento que nós vivemos, falar de avivamento é um pouco difícil, porque nós vivemos num tempo de indefinição e também num tempo de expectativa. Nós estamos num cenário religioso no Brasil de muita indefinição e ao mesmo tempo de muita expectativa. Ao passo que nós queremos ser uma igreja avivada, nós estamos nessa expectativa. Muitos dizem que somos, fica aquela dúvida, aquela pulga atrás da orelha: será que realmente somos uma igreja avivada? Fala-se muito de avivamento, fala-se muito de despertamento, mas queiramos, meus irmãos, ou não, nesses últimos 20 anos, nesses últimos 30 anos, nós ainda não vivemos no Brasil um avivamento como nós realmente desejamos, ou pelo menos como nós falamos que nós queremos viver. Pastor Billy Graham, quando ele era ainda vivo, ele contou em um certo momento um testemunho,
aonde ele orava junto com o presidente da República, né, lá nos Estados Unidos. Era uma conferência, haviam várias bandeiras de vários países, e o presidente, na ocasião, se eu não me engano, acho que era o Bush, ele pede para o pastor Billy Graham orar pelos Estados Unidos, e ele ora, e ele diz ao presidente: olha, presidente, eu estou orando a seu pedido, mas o Senhor tem me mostrado que o próximo grande avivamento virá naquele país, e apontou para a bandeira do Brasil. E desde quando nós vimos esse testemunho do pastor Billy Graham, isso aí já tem uns 20, 30 anos, nós estamos nessa expectativa desse avivamento, um avivamento que parece que não chega nunca. Hoje o que nós vemos é uma igreja festeira, não uma igreja avivada. São duas coisas completamente diferentes. Uma coisa está no norte, outra coisa está no sul. Uma coisa é ter uma igreja festeira, uma igreja que faz muitos eventos, uma igreja que tem muitas atividades, uma igreja que pula, que dança, que grita, que faz barulho. Outra coisa é ter uma igreja avivada. Essas coisas não são a mesma coisa. O que nós vemos hoje, meus irmãos, é uma igreja que se dá por vitoriosa quando ela vê templos lotados. E quando nós vemos um templo lotado, a tendência é dizer: olha, ali há um avivamento. E meus irmãos, de fato, o número de crentes está aumentando, há realmente um crescimento, mas a gente não pode de forma alguma rotular esse crescimento numérico no Brasil de crentes como um avivamento. Na verdade, quando nós olhamos para os principais avivamentos bíblicos, houve uma diminuição da igreja, não houve um crescimento da igreja. E o pastor Sidaco, ele costuma dizer que, na verdade, antes de uma planta florescer, ela precisa ser o quê? Podada, né? E era assim que acontecia nos tempos bíblicos, principalmente na igreja de Atos, que é a igreja primitiva. Antes dela experimentar esse grande avivamento, primeiro ela passou por um tempo de poda. A igreja viva é a igreja do projeto de Cristo, é a igreja que Jesus deseja. Mas será que nós somos essa igreja? A igreja do avivamento é a igreja que Jesus Cristo deseja, mas será que nós somos essa igreja que Ele deseja? Nós precisamos começar, meus irmãos, assumindo que nós não podemos mudar a mensagem. Um avivamento real, ele precisa estar alinhado com o evangelho real. Estava falando com a Liz esses dias lá em casa, é muito difícil, meus irmãos, a gente ligar o computador, às vezes você está lá no Instagram, alguma coisa assim, e ouvir algumas ministrações, alguns sermões. Estou falando de outras denominações, porque é um evangelho completamente deturpado, é tanta maluquice sendo pregada, tanta doideira, que não dá. Não dá para a gente olhar para essas loucuras do mundo gospel, do mundo evangélico, e dizer que essas coisas são verdadeiro evangelho, que são um verdadeiro avivamento. Logo de início, meus irmãos, é bom a gente entender que uma igreja viva a nível local, e aí eu posso falar assim da Manancial, né, ou da Pibre, ou da Igreja do Açude, de qualquer outra. Uma igreja a nível local, uma igreja viva a nível local, não significa uma igreja perfeita, né? Falar de avivamento e falar de perfeição também não é a mesma coisa, porque uma igreja perfeita não existe, nunca existiu, nunca vai existir. Por quê? Porque ela é composta por nós, pessoas completamente imperfeitas. E quando nós olhamos, meus irmãos, para a igreja de Atos, nós vemos que a igreja de Atos, ela era uma igreja viva, mas ela era uma igreja que estava longe de ser uma igreja perfeita. Uma igreja viva, meus irmãos, ela é uma igreja dinâmica, é uma igreja ativa, é uma igreja cumpridora dos objetivos espirituais. E aí nós perguntamos novamente: e será que nós somos assim? Imperfeitos, eu sei que nós somos.
Nós não somos perfeitos. Estou falando da Igreja Batista Manancial de Volta Redonda. Por quê? Porque o nosso pré-congresso e o nosso congresso é para a nossa igreja. É um pré-congresso e é um congresso para Manancial. Então eu não estou aqui pregando para outra igreja, estou ministrando para nós. Imperfeições, eu sei que a Manancial tem, eu sei que eu tenho, eu sei que você tem. Mas e essa coletânea de coisas de uma igreja viva? Será que nós somos dinâmicos? Será que nós somos ativos? Será que nós somos eficazes? Será que nós somos cumpridores dos objetivos espirituais que Jesus tem para a igreja? Com isso em vista, meus irmãos, nós assumimos que a igreja de Atos, ela era uma igreja viva, mas ela era também uma igreja problemática. E é muito comum, meus irmãos, a gente fala muito disso assim, né? A igreja tal é uma igreja muito problemática. Eu já me peguei assim, né? Hoje estou lá na CAF, que é a Comissão de Acolhimento e Filiação de Pastores. E às vezes a gente está conversando com algum colega, algum amigo está disputando alguma igreja, está numa sucessão pastoral, e a gente se pega falando assim: ih, rapaz, olha, não disputa naquela igreja lá não, que aquela igreja é uma igreja muito problemática. Talvez você já tenha falado assim sobre alguma igreja. Talvez você já tenha falado assim sobre a nossa igreja, sobre qualquer igreja. Olha, aquela igreja lá é uma igreja problemática. Mas eu estou aqui para dizer para você que a igreja de Atos, ela era a igreja de Atos, meus irmãos, chamada, né, na teologia de igreja primitiva, a primeira igreja da história, e é a igreja que experimentou o maior avivamento da história do mundo até hoje. Ela era uma igreja problemática. E aí nós somos alertados que ser uma igreja problemática não impede um derramamento do Espírito Santo e um avivamento na igreja local. Por quê? Porque a igreja é composta de gente problemática, vai ser sempre assim. Ah, pastor, que beleza, então agora a gente vai ser um problema. Não é isso, não é isso. O que eu quero dizer para você é que na igreja local, na Manancial, sempre vai ter problema, mas isso não vai impedir o Espírito Santo de agir aqui, de avivar pessoas aqui, de me avivar, de avivar você. Como que era a igreja de Atos? Uma igreja com problemas que precisavam ser resolvidos. A igreja, ela estava viva apesar dos problemas. Ela estava agindo, ela estava abençoando a comunidade, o Espírito Santo estava derramando ali dons, estava agindo no meio daquele povo, mas tinha problema no meio daquela galera. Eles tinham muitos problemas. E agora sim, você pode ir lá para o capítulo 15 de Atos. Agora a gente vai trabalhar lá um pouquinho. Quando a gente olha para o capítulo 15 de Atos, nós vemos o modelo de uma igreja viva. O que é uma igreja viva, meus irmãos? Nesse primeiro momento, é a primeira ministração que eu estou fazendo nesses próximos 2 meses a respeito do que é ser uma igreja viva, do como se tornar uma igreja viva. Uma igreja viva é uma igreja que tem problemas, sempre vai ter, mas ela sabe cuidar dos seus problemas. Se uma igreja não souber administrar os seus problemas, se ela não souber resolver os seus problemas, ela não é uma igreja viva. E aí? Será que nós sabemos resolver os nossos problemas? Será que a Igreja Batista Manancial de Volta Redonda, a igreja local, ela sabe lidar com os seus problemas quando os problemas aparecem? Afinal de contas, meus irmãos, quais eram os problemas da igreja de Atos? Olha, nós podemos elencar aqui alguns problemas, vou elencar 3. O primeiro problema que eu posso elencar é que haviam problemas teológicos no meio daquela gente. Atos capítulo 15, versículos 1 e 2. Atos capítulo 15, versículos 1 e 2. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vocês não circuncidarem conforme Moisés, vocês não podem ser salvos. Versículo 2: tendo tido Paulo e Barnabé, olha só, meus irmãos, o termo, né? Eu não sei como é que está na sua tradução. Não
pequena discussão e contenda contra eles. Sabe o que aconteceu? Um barraco lá. Paulo e Barnabé estavam discutindo com a galera. Paulo e Barnabé foram entrar num debate teológico e começaram a bater boca. Eles começaram a discutir. Não pequena discussão e contenda contra eles. Não pequena é o que? Grande contenda. Houve uma grande discussão. Resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos, sobre aquela questão. Nós temos aqui, meus irmãos, uma questão sobre salvação que resultou uma tremenda discussão dentro da igreja. Eles realmente estavam brigando por causa disso daqui. Nós devemos lembrar, meus irmãos, que essa galera antes de se converter era judia, né? Eles circuncidavam. O que isso significa? O homem cortava aos 8 dias de nascido seu prepúcio, né? E aí fala, poxa, isso era uma questão de higiene da época. Isso ia muito além, né, da higiene da época. Era o pacto da velha aliança de Moisés. Todo aquele que era circuncidado tinha um pacto com Deus. No Velho Testamento, antes de Jesus. Para aquele crente legalista, para aquele crente que guardava a lei de Moisés, a circuncisão era muito importante. Então eles começam a discutir. Alguns fariseus, eles se convertem e eles começam a dizer o seguinte: olha, quem não for circuncidado não será salvo. E nós estamos falando aqui, meus irmãos, às vezes a gente fala pouco disso, né? Mas de judeus e fariseus convertidos ao evangelho, porque teve. Só que eles mantinham algumas legalidades da religião. E esse tipo de discussão, esse tipo de problema, ainda é muito comum no nosso meio. Discordâncias de vários tipos, e aqui são discordâncias teológicas, né? Hoje a gente vê aí a galera brigando por vários assuntos, mas quem era crente aí nos anos 90, pegou um pouco mais, um tempo um pouco mais difícil, né? Pode bater palma, não pode bater palma. Hoje isso melhorou um pouco, né? Pode dançar, não pode dançar. A discussão hoje ficou um pouco mais profunda, né? Hoje está naquele campo do calvinismo, está em alta aí a briga aí entre a pastorada, né? Será que Deus já escolheu quem vai para o inferno? Não, Deus não escolheu. Sim, Deus escolheu. E aí tem igreja rachando, tal. Aqui na nossa cidade de Volta Redonda, já teve igreja dividindo por causa de assuntos teológicos. É uma ironia, né? A Manancial é uma igreja que dividiu por assuntos teológicos. E quando nós olhamos para a igreja de Atos, nós vemos uma igreja com problemas e discordâncias teológicas. Discordâncias, meus irmãos, elas sempre existirão no meio da igreja, mas isso não pode nos dividir, ou isso não pode matar a nossa espiritualidade. Diz o texto que Paulo e Barnabé intervieram ali naquela situação, tiveram bate-boca danado, mas eles ajudaram a igreja a resolver aquele problema. Uma igreja viva é uma igreja que sabe lidar com os seus problemas. Um outro problema que rondava a igreja de Atos, além das questões teológicas, problema bem atual. Problema que talvez exista nessa igreja, um problema que talvez exista nas igrejas irmãs, é um problema que com certeza existe no Brasil de uma forma geral. Sabe qual? Havia naquela igreja preconceito. É só você ligar a sua televisão que vai ter alguma coisa falando contra preconceito. É só você entrar numa rede social que vai ter alguma coisa falando sobre preconceito. E quando nós olhamos para a igreja de Atos, ela era uma igreja preconceituosa. Hoje talvez há preconceitos de outros tipos, mas qual era o preconceito que havia na igreja primitiva? Eles tinham um preconceito racial. Eles tinham um preconceito contra os não-judeus.
Está lá no versículo de número 5 do capítulo 15. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Os fariseus, aqueles que se diziam convertidos, eles criaram um problema. Nós queremos que todos, inclusive os gentios, vivam como judeus. E sabe qual que era o pior dos fariseus? Eles achavam que somente eles estavam certos. Eles eram donos da verdade. Você já discutiu com alguém assim? Cara, é o dono da verdade. Você não consegue falar com eles. Os fariseus, eles não se conformavam em abrir mão dos velhos rituais. Era um problema mais cultural do que espiritual, né? Mas era um problema que estava ali. Era um problema que estava no seio da igreja, um problema de preconceito que eles precisavam trabalhar. Sabe como que o problema foi resolvido? Harmoniosamente. Aí nos versículos 6 a 11. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar esse assunto. E havendo grande contenda, olha aí de novo, ó. Agora o assunto é outro, tá? E havendo grande contenda, discussão, briga, parecia até que ele estava nas nossas assembleias, né? Levantou-se Pedro e disse-lhes, homens, guarda aí, Pedro. Levantou-se Pedro e disse-lhes, homens, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu entre vocês, entre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. 8. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós, e não faz diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Pedro está falando que não há diferença entre judeu e não judeu. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar, mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, e eles também. Amém? No versículo 7, nos versículos 7 a 11, Pedro ele faz uma explanação clara, uma explanação corajosa daquilo que ele tinha experimentado. Mas sabe o que eu quero chamar a sua atenção aqui, meus irmãos? É o que eu falei para você guardar. É Pedro que está falando. Pastor, não entendi o que tem que ser Pedro. Pedro era preconceituoso há algum tempo atrás. Em algum tempo atrás, Paulo teve um bate-boca com Pedro, porque Pedro ele se comportava de uma maneira quando ele estava na presença dos judeus, e quando não estava na presença dos judeus, ele se comportava de outra maneira. Paulo e Pedro estavam evangelizando os não-judeus. E aí era mais ou menos assim, olha, tinha um não-judeu aqui, um gentio, ele ia, abraçava, estava junto, mas quando tinha um judeu perto, ele mantinha a distância. E aí Paulo vem e chama a atenção de Pedro. Fala, Pedro, você está sendo um hipócrita, porque você está tendo duas faces. Você age de uma maneira quando os judeus estão aqui, e de outra quando os judeus não estão. E o tempo passa, bola para frente, e agora nós vemos uma briga gigantesca, e havia no meio daquela briga muitos judeus. Quem se levanta? Pedro, para chamar a atenção daqueles judeus e dizer, olha, os não judeus são tão salvos como nós. Você sabe o que isso aqui significa, meus irmãos? Fruto de um avivamento, fruto de uma igreja viva, amadurecimento de um crente. Uma igreja avivada é uma igreja que gera amadurecimento. Nós devemos aprender com isso, meus irmãos, que se nós queremos uma igreja viva em Cristo, nenhum de nós tem o direito de ficar estagnado no tempo para sempre, ou piorar espiritualmente falando. É um problema quando nós olhamos para a igreja atual, e aí eu posso falar da Manancial, posso falar da igreja que for, e nós vemos crentes 15, 20, 30 anos da mesma maneira, espiritualmente, ou pior, 15, 20, 30 anos piorando, decaindo espiritualmente.
Em uma igreja viva, os crentes amadurecem e progridem, como aconteceu com Pedro. Pedro é um imaturo, está falando besteira, um preconceituoso. Agora ele muda, o Espírito Santo traz fruto na vida desse homem, e ele é o primeiro a combater o preconceito naquela igreja. Meus irmãos, eu fico muito preocupado se daqui 30 anos eu faço uma autoavaliação e eu percebo que eu não mudei nada. E nós precisamos ter essa preocupação, porque alguns crentes se orgulham de ser hoje o que foram há 20 anos atrás. Isso não pode. Nós precisamos evoluir, crescer. Olha, eu não mudo, eu sou assim desde jovem, ninguém vai me mudar agora. Isso não pode. A mudança de Pedro é fruto de um avivamento. Cristãos que não desejam mudar, cristãos que possuem essa natureza, ainda não entenderam o que significa prosseguir para o alvo, né? Prosseguir para o alvo significa evoluir, crescer, amadurecer, florescer. Avivamento produz evolução e produz revolução. Avivamento produz evolução, você cresce, você desperta, você aflora, e com isso você também tem a sua vida revolucionada. Vamos dizer, avivamento produz evolução e revolução. E por último, meus irmãos, a igreja de Atos, ela era viva, mas ela tinha um outro tipo de problema. Sabe qual outro tipo de problema? É um problema que não tem aqui, que não tem na Pibre, que não tem no Açude, que não tem na Vila Mori. É um tipo de problema que não tem no Brasil. As pessoas discordavam de opiniões. A Alissane tinha uma opinião, eu tinha outra opinião, a Liniele tinha outra opinião, a Valéria tinha outra opinião, o Will tinha outra opinião. É algo que não acontece, né? A igreja primitiva era uma igreja como qualquer outra igreja dos dias atuais. Eles tinham discordância de opiniões. Está lá nos versículos 36 até o 40. E alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como eles estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Versículo 39. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Paulo e Barnabé, meus irmãos, eles discordavam entre si sobre João Marcos. Você já conhece a história, eu não vou bater muito nela. Eles foram fazer uma viagem missionária, e ao que tudo indica, né, o texto não explica muito bem, parece que João Marcos não quis seguir viagem naquela missão. Paulo ficou brabo, Paulo ficou pistola com João Marcos. Mas Barnabé, meus irmãos, não. Quando Barnabé, um homem mais tolerante, um cristão há mais tempo, ele olha para aquela falha de João Marcos, ele olha também para os talentos de João Marcos, ele diz: olha, não, o João Marcos, ele merece uma segunda chance. Mas Paulo, meus irmãos, Paulo ele era mais intolerante, Paulo era brabo, né? Paulo era poucas ideias. Ele vira para Barnabé e ele fala: não, vamos levar João Marcos não, aquele fanfarrão, desde a Panfilha, ele nos abandonou nessa viagem, ele não vai com a gente. E aí, meus irmãos, presta atenção, dois homens de Deus, Paulo e Barnabé, acostumados a caminhar junto, gente madura espiritualmente falando,
eles entram num bate-boca, eles começam a discutir, eles começam a ter uma discordância por causa dessa questão. E sabe o que aconteceu com aquela igreja? Depois da da discussão de Paulo com Barnabé? Nada. O Espírito Santo continuou abençoando aquela igreja, e aquela igreja continuou crescendo, apesar de Paulo ter uma opinião e de Barnabé ter outra opinião completamente diferente. E o que nós vemos aqui, meus irmãos, é que Paulo, ele vai para um determinado lugar, levando Silas, e Barnabé vai para um outro lugar, levando João Marcos, e aí nós temos agora 2 lugares sendo evangelizados simultaneamente, coisa que não iria acontecer, e a igreja ela cresce 2 vezes mais do que ela cresceria se Paulo, Barnabé e João Marcos fossem juntos em uma viagem só. Apesar das diferenças de opiniões, o Espírito Santo continuou derramando unção naquela igreja, porque um grupo que discorda pode ser também um grupo que cresce. Meus irmãos, nós não nos tornamos inimigos só porque nós discordamos de alguém. O Gabriel acha bom ter cabelo, eu não acho. E aí nós vamos discutir, brigar e virar inimigo por causa disso. Isso é um absurdo, né? Você pode ter uma opinião sobre algumas coisas, eu terei uma opinião sobre outras coisas. Nós podemos até discutir em algum momento sobre essas coisas, mas ser inimigos? Nunca. Porque a igreja viva de Atos, ela era assim, havia diferença de opinião, mas havia também unção do Espírito Santo. Quando a discordância ela gera inimizade, é porque a carne está no controle, não é o Espírito Santo. E o diabo é bom em administrar a carne. Quando o diabo ele percebe a carnalidade no meio da igreja, ele se vale da carnalidade para distanciar o povo de Deus do maior desejo de Cristo, sabe qual? A unidade da igreja. Foi pela unidade da igreja que Jesus orou. E com certeza Jesus ele não ignorava o fato de nós sermos pessoas diferentes, com ideias diferentes. Ele sabia das nossas diferenças, mas ele sabia também que isso faria da gente uma igreja mais forte, mais inteligente, mais proativa. Nós precisamos ser diferentes para a gente crescer. E o pastor Sidaco, ele faz uma comparação que eu acho muito legal, e ele diz assim, que na igreja viva, na igreja avivada, cada um de nós somos como uma pecinha de um quebra-cabeça. Já montou um quebra-cabeça? A Sandra, ela está enferma, não está podendo estar conosco, mas ela é viciada em quebra-cabeça. Nesses quebra-cabeças que a gente montava na escola de 20 peças não. Ela monta de 5.000 peças, 8.000 peças, 10.000 peças. E o pastor Sidaco ele diz o seguinte: olha, os crentes de uma igreja viva são como um quebra-cabeça. As peças são diferentes umas das outras, mas quando você encaixa uma nas outras, elas formam um cenário muito lindo. E só uma peça não tem beleza própria. Quebra-cabeça só fica bonito quando todas as peças, por mais diferentes que elas sejam, elas estejam integradas umas com as outras. Concluindo, meus irmãos, a igreja de Atos, como qualquer igreja de hoje em dia, ela era uma igreja com problemas, mas ela era também uma igreja capaz de resolver os seus problemas. E eu quero começar essa jornada falando exatamente sobre isso. Se a Manancial ela é uma igreja viva agora, amanhã, seja quando for, nós precisamos aprender a resolver os nossos problemas. Temos que saber. Resolver problemas é fruto de avivamento. Uma igreja viva, ela sempre saberá como lidar
com as suas questões internas e resolvê-las, visto que o espírito de vida presente nela é quem aponta os caminhos e soluções para cada problema. Então, tem problema numa igreja avivada? Tem. Mas quando ele aparece, o Espírito Santo fala assim: é assim que vocês vão arrumar. Ele aponta, ele mostra, ele guia, ele dirige, ele ajuda. E pessoalmente, meus irmãos, eu creio que muitas de nossas questões insolúveis, elas poderiam ser resolvidas se nós nos dispuséssemos a sentar e conversar. Quando a gente estagia lá na vara de família, o que a gente mais vê são audiências de conciliação, na fase do divórcio, de marido e mulher brigando. E o que a gente mais vê também é o seguinte: eles não conseguem conversar de jeito nenhum. Você precisa de uma pessoa chamada conciliadora, mediadora e conciliadora, para você conseguir fazer essas pessoas conversarem. Meus irmãos, olha que absurdo, presta atenção nisso que eu estou falando com você. É absurdo e estúpido duas pessoas que já foram casadas um dia não conseguirem conversar mais ao ponto de precisar de um mediador e conciliador. Só que muitas vezes a igreja está assim também, e por isso ela não resolve os seus problemas. Uma igreja viva é uma igreja que sabe resolver os seus problemas. E atenção, não é só uma igreja viva, um crente vivo, você, eu, um crente vivo é um crente que sabe resolver os seus problemas. Na igreja de Atos, na igreja primitiva, as divergências, elas não apagaram o amor, e foi por isso que Deus, Ele usou até mesmo as diferenças para o crescimento daquela igreja. Quando Paulo e Barnabé têm uma diferença, como eles não deixavam as diferenças apagarem o amor, Deus usava até as diferenças para o crescimento daquela igreja. E você vê isso lá na frente, quando Paulo, ele fala com Barnabé, anos depois: manda Marcos para mim, porque ele é muito precioso. Ou seja, aquele coração turrão de Paulo já havia liberado perdão e derramado amor sobre a vida de Marcos. Isso é a igreja viva. Essa é a igreja do avivamento. Não é uma igreja que pula, que dança, que grita, que tem 1000 pessoas. Às vezes tem 1000 pessoas num lugar ouvindo e falando besteira. A igreja viva é uma igreja sincera diante do Espírito Santo do Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos nesse momento, ó Pai, nos colocar diante da palavra do Senhor. E nesse primeiro encontro, onde nós começamos a olhar para as marcas, ó Pai, de uma igreja avivada, nós começamos a perceber, ó Deus, que uma igreja avivada não é uma igreja perfeita, sem problemas. Uma igreja avivada é uma igreja comum, uma igreja com seres humanos imperfeitos, mas é uma igreja sincera diante do Espírito Santo do Senhor. É uma igreja que não permite que as suas diferenças apaguem o amor, ó Pai. É uma igreja que, por mais que em algum momento ela tenha suas discussões, que em algum momento ela tenha suas diversidades de opiniões,
ainda assim ela se submete à vontade do Espírito Santo e deixa o Espírito Santo a guiar, a dirigir, a direcionar para a solução de cada problema, Pai. Que o Senhor esteja derramando o Espírito Santo sobre essa casa, e que o Senhor esteja derramando o Espírito Santo sobre cada vida que constitui a Igreja Batista Manancial de Volta Redonda, fazendo de nós crentes, cristãos e cristãs, maduros e maduras, para sabermos resolver os problemas do dia a dia, ó Pai. Porque apesar dos problemas, o Evangelho continuará crescendo e o Senhor continuará somando a essa igreja aqueles que precisam ser salvos, ó Pai. A igreja de Atos era uma igreja imperfeita, mas quando o mundo olhava para aquela igreja, as imperfeições eram sufocadas pela sinceridade e pela santidade diante do Espírito Santo do Senhor. Louvado seja o seu nome, ó Pai. Nos ensine a sermos como a igreja primitiva. Derrama da mesma unção sobre nós, pois o Espírito Santo é o mesmo, em nome de Jesus. Amém e amém, Pai.
Amém. Dá um abraço em quem está do seu lado. Diga: unidos andaremos para a glória do Senhor. Amém. Vai em paz. Tenha o restante de semana abençoado em nome de Jesus.